Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O filósofo indiano Sri Krishna Swami, em seu livro O Consolador, página 237, dedica um capítulo exclusivo ao Brasil, terra da luz, celeiro da imunização racional, onde ele afirma: ali, na terra sagrada do Cruzeiro, não vi noite, não vi dia, só vi luz. Ali estava o ancião dos dias com o livro da vida. Ele trazia a chave de todos os segredos. Não falava através da mente, do corpo, do sangue, da carne, mas da consciência absoluta, acompanhado do Mahadevas, dos grandes avatares. O ancião dos dias trazia uma força como nunca houvera na Terra. É verdade. Sri Krishna Swami, indiano, passou uma boa temporada aqui no Brasil. Esse livro é um livro muito conceituado por todos os espiritualistas e, dentro da fase racional, é uma missão que está sendo cumprida para o coroamento da concórdia universal, onde a cultura racional vai ser o denominador comum para toda a humanidade. Todos vão se entender, se compreender, todos com o raciocínio desenvolvido, ligados a Deus e o paraíso profetizado em todas as culturas espirituais, preparando para a fase racional, já está bem encaminhado. Esse texto aí é muito lindo e por si já fala tudo. Agora, interessante é que em 1977, a revista Planeta editou uma revista especial só sobre ele, Krishna Swami. E um dos capítulos é a volta do senhor Maitreya. E esse texto foi mostrado ao nosso mestre, o senhor MJC, que confirmou, mandou publicar na Gráfica Racional cada parágrafo dessa mensagem da revista especial de 1977, Planeta, com observações do Racional Superior, confirmando tudo que eles, lá do outro lado do mundo, estavam dizendo dos movimentos da fase racional, dos movimentos que estavam acontecendo no retiro racional. Então, a fase é racional e o livro é Universo em Desencanto. O que nos chama a atenção, que nós podemos tratar um pouco hoje, neste vídeo, é sobre a terra sagrada do Cruzeiro do Sul. E que, em outros vídeos, nós falamos aqui sobre as nações que são criadas pelas forças do espaço, as demandas dos espíritos materialistas, e falamos que no Brasil não havia um Leviatã especificamente, como em outras nações, porque a construção do Brasil é uma construção de natureza cósmica, do astral superior. E aí apresentamos a figura do velho Cruzeiro do Sul, que é uma força do astral superior e que as forças cósmicas que estão convergindo no planeta, nesta nação brasileira, levando para um evento muito significativo. Está aí uma comprovação dos indianos, né? Dos gurus lá que vêm da Índia, para dizer o que nós temos aqui. E a consagração maior sobre esta nação está na expressão simbólica que o Racional Superior nos faz ver no Brasil, com este pórtico na camisa da cultura racional, chamando a atenção da população mundial, não necessariamente para o país Brasil, mas para o coração do Brasil, ou melhor, o Brasil que é um coração. O mapa do Brasil é o formato de um coração. A formação geopolítica do Brasil foi uma formação geopolítica que nenhum outro país do mundo teve. Por isso é que a gente sabe que a força cósmica atuante nesta nação é diferente, porque desde a descoberta pelos portugueses de 1500, Tratado de Madrid, Tratado de Tordesilhas,
Depois vem o Barão do Rio Branco, anexando o Acre, que é aquela beiradinha lá do coração, né, no mapa do Brasil, e outros tratados, todos eles, a maior parte deles, diplomáticos. Até bem pouco tempo, Itamaraty era a diplomacia, é uma referência diplomática no mundo inteiro. Então, a diplomacia no Palácio do Itamaraty, no século passado, ainda é, certamente, mas no século passado foi referência. E por ser uma referência, quando as Nações Unidas são criadas em 1946, ou 45, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, uns 2 ou 3 meses depois, as Nações Unidas são criadas, o Brasil já fez parte desse bloco, e toda a Assembleia Geral da ONU, o Brasil é que faz a abertura por tradição. Aliás, inclusive, fazendo aqui uma errata no nosso vídeo anterior, nós confundimos a Assembleia Geral da ONU com Conselho de Segurança da ONU. Fazemos nossa culpa aqui. Mas entendam lá, quando nós falamos no vídeo anterior sobre o Conselho de Segurança, é a Assembleia Geral da ONU. E o Brasil, a partir da segunda Assembleia Geral da ONU, passou a ser o primeiro país a falar, não por uma regra criada pela ONU, mas por uma tradição que ninguém sabe explicar ao certo. Eu até fiz uma investigação rápida sobre o assunto. Este é um dos pontos que nos faz perceber que o Brasil é uma nação especial, né, em termos da diplomacia, essa coisa toda. E, nessa época, só para chamar a atenção das pessoas, neste sentido, o porquê, uma eventual explicação dessa tradição criada na ONU. Como o Palácio do Itamaraty era no Rio de Janeiro, naquela época, né, a capital do Brasil ainda não era Brasília, era o Rio de Janeiro. O Palácio do Itamaraty na Rua Larga. E o Oswaldo Aranha, que era o embaixador ministro das Relações Exteriores. E ele foi discursar nessa segunda Assembleia da ONU. O que ele falou, eu não sei, não tenho detalhes. Eu sei que, a partir dali, criou-se essa tradição. Toda a abertura da Assembleia Geral da ONU tem o Brasil o primeiro a falar. Então, o foco está no Palácio do Itamaraty. Detalhe, quem estava atuando, trabalhando no Palácio do Itamaraty exatamente nessa época? O senhor Manuel Jacinto Coelho. E vocês vão dizer assim, mas ele que deu a dica para Oswaldo Aranha, essa é a minha insinuação, com toda quase certeza, o Oswaldo Aranha falou nesta Assembleia intuições que foram encaminhadas através da presença do senhor Manuel. Assim como o próprio Getúlio Vargas também, nós temos um livro, O Cavaleiro da Concórdia, que dá esses detalhes todos. Quem quiser pesquisar pode olhar, é uma referência, mas é bom colocar. Então a sutileza vem. O senhor Manuel Jacinto Coelho trabalhava no Palácio do Itamaraty e ele era o quê? Era ajudante do ministro? Não. Simples e humilde. Contínuo. E vocês vão dizer, é contínuo. E qual é o papel da importância de um contínuo dentro de um Ministério das Relações Exteriores, uma organização federal? É que contínuo, ele vai desde a lavanderia até o gabinete do ministro. O contínuo trabalha em todos os níveis. Por isso, o senhor Manuel Jacinto Coelho trabalhou como contínuo no Palácio do Itamaraty nessa época. E certamente, assim como ele andou conversando, muitas das vezes até foi presenteado por Getúlio Vargas, podemos até relatar rapidamente isto, mas ali foi um foco muito interessante, que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o senhor Manuel Jacinto Coelho estava exatamente no Palácio do Itamaraty. Me perdoem a imprecisão das datas, mas certamente ele deu esta intuição para que Oswaldo Aranha desse esta apresentação na segunda Assembleia da ONU, né? A Assembleia Geral, e de lá para cá o Brasil é sempre o primeiro a falar. E a diplomacia, o Rio Branco, né, inclusive, tem esses nomes todos da diplomacia brasileira que internacionalmente é reconhecido. E por isso o Brasil é o primeiro a falar na Assembleia. Dizem que é porque ele não está fazendo parte do Conselho de Segurança, justamente que é a parte da guerra, mas a parte da Assembleia, então o Brasil foi contemplado. Mas a regra mesmo não existe.
Alguém mais a falar sobre... É verdade. Vamos ouvir então, vamos ver o que a cultura racional tem a nos dizer sobre tudo isso, né? Na cultura racional, vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento, a discórdia, todos discordando de todos. E aí nascem os atritos, dos atritos nascem os conflitos, dos conflitos nasce o ódio, e passam a odiar uns aos outros, quando não mata uns aos outros de ódio. E é por isso que as guerras não cessam no mundo inteiro, cada vez aumenta mais. Vemos então por que a cultura racional nasceu no Brasil e por que a cultura racional é uma cultura de concórdia e por que o Brasil é o berço de uma diplomacia racional, porque na cultura racional está a concórdia, está o desenvolvimento do raciocínio. No Brasil nasceu o desenvolvimento do raciocínio. A cultura racional desenvolve o raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, necessita-se, antes de chegar a esse desenvolvimento, desenvolver o pensamento, a imaginação de forma equilibrada, de forma que os seres humanos consigam conviver entre si sem tantas guerras. Então, o princípio do desenvolvimento do raciocínio é a harmonização dos povos. E isso começa com a diplomacia, e o Brasil é um exemplo de diplomacia racional. Dr. Carlos. É verdade. A conclusão sempre é essa, né? Racional é paz, amor, união, fraternidade e concórdia universal. O texto inicial que foi lido do Mahakrishna Swami, ele está relacionado à prática lá do Oriente de meditação. A meditação, desde o primeiro volume, o Racional Superior fala que é ligada à energia mediadora racional. A energia mediadora racional alimenta os planetas e abaixo dos planetas vêm as estrelas, a parte cósmica, ou seja, é o teto do astral inferior. Quem só pensa e imagina pode chegar até no alto do astral inferior, que são 7 andares, segundo obras-primas. No astral superior, ele divide em 3 planos. Primeiro plano, as divindades, né? O Porfírio estava falando de quem que é o responsável e tal. Então, são as divindades que tomam conta do universo. Segundo plano são os guias, o terceiro, os protetores. E foi falado o nome do velho cruzeiro. Ele é uma entidade do astral superior de alto escalão. E tem uma mensagem do Racional Superior, dessas editadas em separata, que diz que as entidades do astral superior alegram os recantos do mundo para que os seres humanos possam reviver e saber que na ciência da vida é sempre melhor sorrir do que chorar, e que todos devem tornar-se orgulhosos por carregar o escudo do velho cruzeiro, ser um verdadeiro soldado da paz, erguendo sua espada da vida, que é o livro Universo em Desencanto, mostrando a todos a força de Deus, né? Então, essa linguagem, ela entra pelo lado místico-religioso, entra pelo lado mito-poético, mas é muito clara o esclarecimento do Racional Superior, é sempre a verdade das verdades, em linguagem simples e clara, para todos entenderem e compreenderem, esclarecendo tudo muito tintim por tintim, como ele diz desde o primeiro volume. Dr. Carlos, traduzindo, o escudo do velho cruzeiro, que a gente tem o orgulho de carregar, pode explicitar isto? O escudo do velho cruzeiro é essa camiseta da divulgação dos estudantes de cultura racional, o mapa do Brasil, que é falado nessa mensagem, e o portal do astral superior, que mostra a ligação, né? O objetivo da imunização racional para o vivente, na linguagem bíblica, né, é a armadura do Senhor, né? Isso tudo tem correlações, tem paralelos, mas o escudo do velho cruzeiro está aqui, a gente usa como a nossa armadura para a divulgação da cultura racional. Quando nós refletimos
vendo que a cultura racional nasceu no Ocidente, cá do outro lado das coisas. A nível de tradição, nós temos a cultura, partiu lá do Oriente e veio passeando, vindo até ter também o polo cá do Ocidente, onde nasceu, onde desenvolveu as culturas ao longo desse tempo. E, ao verificar que a cultura racional, está hoje no mundo pela língua portuguesa, é um estouro para o país. Quer dizer, não só isso confirma ao Lindoire de Lindói, quando ele disse que todo o futuro estaria na América do Sul. Não disse Brasil, mas deixou praticamente isolado, dizendo que era isso. E então temos o quê? A maior cultura da humanidade, que está em curso, nasceu no Brasil e é falada em português para a humanidade. Não é para o Ocidente e nem para o Oriente isoladamente, é para a humanidade. É só uma finalização e uma complementação, me permita, que o idioma do livro é o português racional. O próprio Sr. Manuel ele fez um prospecto, uma mensagem no livro, dizendo que a linguagem do livro é o português racional. E depois, mais adiante, só para a gente concluir, depois até poderemos voltar a esse assunto em outros vídeos, ele fala do Guarani, que a linguagem do Brasil deveria ser o Guarani, não o português. Então, houve mudança nas linguagens na passar dos tempos, com a colonização parece que houve uma perversão dos costumes, mas nós voltaremos nisso em um outro assunto, outro vídeo, né, para a gente conversar um pouco sobre a linguagem. O livro Universo em Desencanto está no idioma português racional, daí muita gente não conseguia alcançar logo de imediato. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e leia o livro Universo em Desencanto. Não perca tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!